Direito em Mim, com Edilaine Deon. Olá, boa tarde. Mais um episódio do podcast Direito em Mim. Eu sou Edilaine Deon e hoje nós contamos com a presença do Dr. André Montenegro, especialista em tributação e contabilidade. É o nosso advogado rural. Único. Fui desafiada aqui a achar outro. Doutor, muito, mas muito prazer mesmo, viu? Eu que agradeço. Eu tava ansiosa, inclusive. Eu também, eu tô super nervoso, na verdade, porque é o meu primeiro podcast. Eu agradeço demais essa oportunidade de hoje a gente estar aqui, podendo falar um pouquinho, né, das nossas áreas, o que a gente faz, né, entrar no direito a fundo também pra gente levar. E hoje aqui a gente tá com um nicho, direito rural, né, na área da tributação, porque eu tô muito acostumada com a área rural, na área previdenciária e da agricultura familiar, que é o que dá ali problemas, vamos dizer, aqui meu público, vamos dizer, as pessoas que eu tenho contato, né, agricultura familiar. Mas essa parte do fundo rural é uma parte extremamente interessante. Vamos esmiuçar aqui, vamos falar aqui para as pessoas o que é isso e como que impacta na vida. Bem, eu acho que exatamente nesse contexto, né, onde eu venho da área do direito aí, também estou fazendo, né, 10 anos de advocacia esse ano, e eu sempre vi, na verdade, né, alguns profissionais da área rural atuando muito na questão do direito agrário, né, disputa de terras, aposentadoria, previdência social, Sim. mas nunca algo voltado especificamente para a tributação, né, ver a propriedade como um negócio, como uma empresa, né? E que a gente precisa entender as nossas obrigações, né? E os produtores rurais também precisam entender as obrigações que recaem sobre eles nesses aspectos. E os possíveis benefícios, né? A gente fala em obrigações, tributações. Eu acredito, assim, uma opinião, vamos dizer, mas eu acredito que a falta de conhecimento muitas vezes tira direitos. Porque a pessoa escuta falar em tributação e ele só entende como algo pesado, algo que vai onerar mais ou seja, tantos impostos mais um, e ele não consegue, nesse ponto, ter a visão dos benefícios. Então, vamos tentar trazer aqui essa visão. Sim, o meu objetivo, na verdade, profissional, é levar a informação, educação fiscal e educação financeira para as pessoas. Elas precisam entender que tributação também não é um bicho de 7 cabeças, apesar de ser sim no Brasil. Complicado. Essa parte é difícil de defender. Mas a gente tenta levar essa informação de maneira muito natural, né? A gente hoje tem o Conselheiro Rural, que é o Instagram que a gente vem divulgando aí essas informações, essa educação fiscal, mostrar de uma forma simples, né, as obrigações e os benefícios disso também. Sim. Porque os produtores rurais, eles têm muitos benefícios tributários, entende? E o fundo rural pode ser um benefício a depender da situação. Vamos começar aí tentando entender, de uma forma didática aí, modelo Instagram. Modelo viu? Instagram. Aqui a gente também quer que seja bem didático. O que é esse fundo rural, afinal de contas? Então, o fundo rural, ele nada mais é do que a contribuição previdenciária do produtor rural, né? Esse nome, tecnicamente, ele não é mais utilizado, mas comumente entre os colegas, advogados, contadores e até mesmo, né, os produtores rurais ainda é conhecido como fundo rural, certo? Mas nada mais é do que a contribuição previdenciária aí do produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica também. Era a minha pergunta. Vamos lá. Quem são esses produtores que estão aptos a fazer esse tipo de contribuição? Todos os produtores rurais que oferem renda específica, receita a partir da venda, da comercialização de seus produtos, tá? Passa a ser fato gerador da contribuição do fundo rural. Então, ela é uma operação, né? E a partir dessas operações é que incide o fundo rural. Seja por pessoa física, seja por pessoa jurídica. É a mesma tributação? Não, é uma tributação diferente, né? Então vamos lá. E na verdade existem particularidades quanto à tributação do fundo rural, né? Que é o recolhimento à Seguridade Social, garantia de saúde, educação, Sim. assistência, enfim, né?
O primeiro aspecto que a gente tem que pensar é o produtor rural pessoa física de economia familiar. Aquele, né, que tem propriedade de menos de 4 módulos fiscais, ou até 4 módulos Até 4. fiscais, né? Tem atividade ali própria da família, ou seja, a mão de obra é dele e É da família. predominantemente da família. Isso, não que não possa ter Esporadicamente, terceiros também, sim. né? E para ele é considerado pela legislação, por exemplo, como segurado especial. Sim. Então, o fundo rural, quando é descontado da nota fiscal do produtor rural, então vamos lá, se o produtorzinho tá lá na fazenda dele, fez toda, né, a plantação ali de hortaliças, por exemplo, Sim. e aí ele colheu essas hortaliças e foi até onde? Até o seu adquirente, por exemplo, um supermercado. Né? Quando ele vende essa produção, ele passa a emitir uma nota fiscal própria, Sim. certo? Que é a nota fiscal de produtor rural. Sim. Ela vai com valor cheio. Então, por exemplo, vendeu R$1.000, né, da produção dele para o supermercado X. O supermercado X, ele tem que reter 1,5% desse produtor. Então, ele vai pagar essa diferença. Uma curiosidade, tudo bem, quando a gente vem para ali para o adquirente ser uma pessoa jurídica, mas e se nós estivermos falando de uma feira, de uma venda direto ao consumidor? Como é feito esse cálculo? Perfeito. Ele também é de 1,5%, tá? 1,5% para produtor rural pessoa física, mas fica a cargo dele fazer o recolhimento, porque foi uma venda a varejo, uma venda direta ao consumidor final, certo? Então ele faz esse recolhimento a partir da venda da produção dele. Que existe hoje um recolhimento próprio, né? Hoje, por exemplo, e aí a gente entra na questão de informação, o produtor rural, ele tem que declarar todas as receitas da sua comercialização para o e-social, que hoje é um sistema unificado de informações trabalhistas e previdenciárias. Exatamente. Entende? Então, por isso a importância também dele informar isso. Se antecipar, né? Sim. Aqui a gente está falando do pequeno, né? Como eu disse, da agricultura familiar. As pessoas dos projetos de assentamento, né? As pessoas que têm ali, como a gente disse, até 4 módulos fiscais, aquela economia girada em torno da família e da mão de obra familiar. Mas não é a realidade de todo mundo, né? Nós temos também os produtores rurais que, inclusive, empregam pessoas nesse processo de plantio, de colheita, mas que não são, talvez, nem sempre são pessoas jurídicas, né? Mas nós também temos o produtor rural, sim, que é um porte maior, né? E já temos no estado também, né? Como é que fica essa situação? Então, existe uma diferença, particularidades entre esses produtores. Os dois são produtores rurais, né? Mas aquele pequeno, até 4 módulos fiscais e economia familiar, ele é o segurado especial. Então, a partir do momento que, por exemplo, a pessoa jurídica reteu aquele imposto, aquela contribuição ou fundo rural, aquilo ali vai servir também para a aposentadoria dele. Agora, a gente tem um outro tipo de produtor. O produtor empregador, geralmente é composto por apenas um produtor, né? Pode ser representado por meio de prepostos e tem também trabalhadores, né, na sua folha de salário, tá? Esse contribuinte, ele já não é mais considerado, por exemplo, né, especial. Não, ele não. Né? Ele está fora da categoria de segurado especial. Exatamente. Ele sai da categoria de segurado especial e passa para a individual. Continua se recolhendo 1,5% que a gente falou anteriormente, entende? Mas a contribuição dele tem que ser feita de uma forma separada, né, por meio da contribuição individual nesse caso. E como fica com relação aos funcionários dele? Muito bem. Os funcionários deles, lembrem-se, gente, todos os funcionários precisam ter carteira registrada. Nossa, André, mas é muito difícil, né? Na área rural, falta de documentos, faltam coisas. Sim, mas é essencial
a carteira assinada desses trabalhadores. E a gente ainda tem os benefícios, tá? Sim. Porque o produtor rural, ele pode se beneficiar de uma dedução no imposto de renda quando ele declara os valores gastos, por exemplo, na sua folha de pagamento. Mas para esses trabalhadores rurais, né, para os empregados, né, desse produtor rural, vai ser recolhido na mesma sistemática, né, de folha de pagamento, ali, né, o contribuinte próprio, de 8 lá até 11%, entende o individual, enfim, a tributação normal, né, na folha de pagamento. A única diferença é que eles podem optar pelo recolhimento dessa contribuição do fundo rural, certo? Porque eles podem optar ou recolher pela receita, né, de comercialização, como a gente havia falado, ou eles podem optar pelo recolhimento na folha de pagamento. É um ou outro. Então, se ele opta por recolher na produção bruta, né? 1,5%. Ele não recolhe na folha de pagamento. Não recolhe. Os 20% patronal da folha de pagamento não iria recolher. Não iria recolher. E aí vem uma dúvida. Qual é o mais vantajoso? É o que interessa, né? Claro que é o que interessa para todo mundo. O mais vantajoso para o produtor rural, ele precisa ser analisado caso a caso, né? Como é que a gente faz isso, na verdade, né? Isso precisa ser feito um acompanhamento, né? De receitas, despesas e folha de pagamento. Todo esse jogo de saber qual é o mais adequado para o produtor rural, ele vai acontecer no caminho, né? Por quê? Porque a gente precisa analisar todos os eventos e fatores jurídicos que envolvem esse caminho, né? E aí a gente fazer o que a gente chama do nosso planejamento tributário, né? Hoje existe planejamento tributário específico para o produtor rural, né? Para ele diminuir o recolhimento de impostos, pagar menos impostos de forma legal, certo? E condizente aí com a realidade dele também, né? Que isso é muito importante. Ele pode, por exemplo, diminuir sua carga tributária e reinvestir dinheiro na sua própria empresa, no seu próprio negócio, na sua própria fazenda, certo? Então a gente entra nesse caminho aí, basicamente, né? É uma readequação. Por experiência, vamos falar de prática aqui, né? O doutor tem bastante experiência, tá bem focado, como a gente estava até começando, a gente chama de nichado, né? Assim, mas está muito focado, com conhecimento muito específico dessa área, e isso é fantástico, porque traz coisas não tão comuns do cotidiano, informações mais detalhadas, e fala com conhecimento de causa. Eu acredito que isso faça um diferencial. Na prática, isso faz uma diferença grande? Isso impacta nos negócios de uma forma positiva, a longo prazo? O que o doutor tem observado? Sim, com certeza, né? Os produtores aqui no estado, inclusive, eles têm, né, crescido bastante aqui na nossa região. E entender isso, né, eu acredito que faz parte do negócio dele. Hoje nós temos uma série de dificuldades de empreender no Brasil, né, e para os produtores rurais também não é diferente, né? Mas esses produtores que se organizam, que entendem, né, o que é a tributação, aonde precisam alocar recursos em momentos de crises, por exemplo, entre outras questões, que é a tributação, é fator determinante para ele se manter no mercado. Hoje a tributação no Brasil, ela é muito complexa, a gente tem a reforma tributária agora, mas é um cenário ainda muito complexo e pouco compreensível das pessoas. Então, o produtor, por mais que às vezes sejam informações poucos compreensíveis, né, precisa se informar sim, né, para entender todo esse caminho, seja, por exemplo, na tributação da sua folha de pagamento, né, seja, por exemplo, na dedução, né, do seu imposto de renda, tá, utilizando ali os insumos da sua própria produção. Falar em imposto de renda, eu quero, daqui a pouquinho, só para mim não perder a linha de raciocínio, eu quero saber da parte das possibilidades de deduções, né? Mas, para não perder a linha de raciocínio, porque a gente falou de imposto de renda, e aí a gente vem ali para um ano fiscal.
E o doutor falou das duas possibilidades de recolhimento. Quando eu falo empresa, eu faço essa opção antecipada para o ano fiscal seguinte, né? Para o exercício. E me diz uma coisa, nesse ponto do fundo rural aí, dessas contribuições, em que momento é feita essa opção? Ah, sim. Ótimo. Ótima pergunta. A opção ela é feita no início do ano, antes do início da comercialização, tá? Por quê? Porque ele é uma opção, vai optar ou pela folha de pagamento ou pela comercialização, certo? Mas ela é irretratável para todo o ano, tá? Por isso é importante um planejamento fiscal também para saber qual é a melhor opção para ele. Que vai ser uma projeção, no caso. Que vai ser uma projeção. Então, geralmente, a opção ela é feita no início do ano e é importantíssimo que o produtor rural comunique os seus adquirentes sobre essa opção para não fazer a retenção do fundo rural. Detalhe, abre aspas. Tem uma dupla tributação aí. Por quê? Porque se ele optar pela folha de pagamento, ele não vai recolher 1,5%. Sim. Mas ele vai recolher 0,2% ainda para o Senar, porque o fundo rural ele é 1,2% de contribuição previdenciária, 0,1% de RAT e 0,2% ao Senar. Só que essa contribuição ao Senar continua na comercialização. Entendi, ou seja, vai mudar ali a alíquota no caso, né? O percentual. Bom, agora voltando aqui, a outra pergunta que eu ia fazer, mas não quis perder o raciocínio. Quando você fala em dedução é algo que interessa demais para todo mundo, né? Quais seriam essas possibilidades de dedução? Aí eu vi que o doutor falou uma, mas aí, vamos... Então, quando a gente fala de pessoa física normal, você e tudo, a gente tem algumas possibilidades de dedução. Por exemplo, deduzir as despesas com saúde, né? É uma possibilidade que a gente colocar no nosso imposto de renda. O que é isso? A gente vai lançar os valores lá que são referentes a esses custos, esses pagamentos, né? No nosso imposto de renda para abater ele, o valor que a gente usou, né? Saúde é ilimitado, né? Saúde e outras deduções ainda tem certos limites, mas saúde aí fica ilimitado para a declaração do imposto de renda da pessoa física normal. Agora, o produtor rural, ele pode se beneficiar da dedução, não só das suas despesas médicas pessoais, por exemplo, mas ele pode abater no imposto referente à atividade rural dele, o imposto de renda referente à atividade rural dele, com as deduções de alguns produtos e alguns insumos, tá? Na verdade, tudo aquilo que ele utiliza especificamente para sua produção, ele pode deduzir no imposto de renda. Por exemplo, como eu disse antes, a folha de salário é um custo, né, da produção agrícola dele, da produção pecuária, agrícola, enfim. Ele pode abater esse valor aí lá na dedução, no imposto de renda dele também, tá? Outra hipótese, por exemplo, é a aquisição de bens, por exemplo, via contratos de financiamento, né? Então, o produtor rural que adquire um bem, uma máquina, por exemplo, a sua produção, ele pode, mesmo que esse dinheiro nem tenha sido transitado na conta dele, só mesmo pelo contrato, porque geralmente quando se faz o contrato já vai direto e ele só recebe o bem, né? Sim. Mas ele pode utilizar o valor integral desse bem para deduzir, né? E aí o que é bacana porque qual é o bacana disso? Que ele ainda pode acumular prejuízos com essas deduções. Que é isso? E é abatido no exercício seguinte? Sim! Gente, isso é muito top! Exatamente, a gente consegue abater isso no exercício seguinte. Então vamos imaginar um cenário aqui que o produtor, ele tá em início da safra dele. Geralmente os primeiros anos é de gasto. Sim. Ele vai passar 2 anos investindo. Estrutura, né, na fazenda, Sim. construção de galpão, construção de lugar para ficar os trabalhadores, né, ração de animais, insumos, enfim, né, tudo que é utilizado para a atividade específica dele. E ele pode abater isso no imposto de renda e levar, inclusive, para frente. Então, se ele passou os 3 anos aqui só pagando, e a partir do 4º ano que ele começou a ter receita, ele vai, a partir do 4º ano, começar a abater tudo aquilo que ele tinha lá Tem atrás. Um prazo, sim.
Tem um prazo. E tava bom demais, né? Eu só tava vendo vantagem. Eu quero saber aqui qual é a... Então, a jurisprudência, né, e a Receita Federal, elas também já entendem, né, que esse prazo ele é de 5 anos igual ao do crédito tributário. Né? Então, se eu acumulei prejuízos esse ano, eu tenho, né, até 5 anos para poder deduzir esse imposto no imposto de renda. Nossa, muito interessante. E a gente está aqui falando bastante do produtor, pessoa física. Pessoa jurídica, teria alguma diferenciação efetiva na parte do recolhimento ou na forma de recolhimento? Sim, sim. A pessoa jurídica existem algumas especificidades na sua carga tributária, né? A pessoa jurídica, por exemplo, ela continua sendo obrigada a recolher o fundo rural se ela fizer atividade rural, tá certo? Mas aí já de uma forma mais industrial, né? Onde tem beneficiamento, é uma empresa rural. Sim. Né? Ela produz para ela mesma ou compra de outras pessoas também, e transforma esse produto muitas das vezes para o consumidor final. Nessa situação, nós temos a cooperativa? Ela está dentro dessa categoria? Também a cooperativa também rural. está dentro. Ela também entra porque ela também é obrigada a recolher o fundo rural. Né? Mas aí para as pessoas jurídicas a gente tem uma outra sistemática. Primeiro, o aumento da carga tributária, que a gente estava falando de 1,5%, passa a ser 2,05% o fundo rural dessas empresas. Além de outros tributos normais também Ela tem da a mesma atividade. opção de Tem. tributação? Tem. Seja pela produção ou seja pela folha de pagamento? Pode optar tanto pela folha de pagamento quanto pela comercialização. Lembrando que as empresas, né, as pessoas jurídicas, elas são tributadas ou pelo regime do Simples Nacional também, né, regime do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. E aí as pessoas físicas também. Os produtores rurais e pessoas físicas, eles não têm opção do simples, mas lucro real e lucro presumido a gente ainda consegue. Que o lucro real é onde a gente faz a acumulação desses prejuízos aí para o futuro também, né? E aí a pessoa, só para finalizar, na verdade, a pessoa jurídica, ela tem sua tributação específica, né? Que aí ela vai recolher o imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, assim como o PIS e COFINS aí também. Ah, legal. A gente tem algumas possibilidades de existir algumas isenções, algo nesse sentido? Ou a gente está sempre dentro dessa área de tributação mesmo? Sim, existem isenções Porque no também. direito é assim, não existe direito se não tiver uma exceção. Não tem. Sim. Não foi um legislador que fez se não tiver uma exceção. Sim. Inclusive nós temos benefícios fiscais, né, que são concedidos pelo próprio governo do estado de Roraima, né, por meio do regulamento do ICMS aqui do estado. Por exemplo, a garantia de isenção, tanto para a produção rural, né, para produtores rurais e empresas, quanto também para industriais que eles podem adquirir bens, tá, para o seu ativo imobilizado, ou seja, comprar máquinas, equipamentos, né, sem pagar o ICMS de outro estado, né? Essa diferença, quando você compra fora e entra no nosso estado, eles também são isentos, não se paga, na verdade não incide, nem isenção, não incide ICMS nessa operação, e é garantido pelo regulamento do ICMS aqui do nosso estado, isso é muito bacana, né? Olha aí a importância da gente fazer um planejamento tributário, a importância de normas que nós não conhecemos, benefícios que não estamos aí. Nós temos o direito e não exercemos o direito que temos. Né? Sim, com certeza. Além de vários outros benefícios também, né? Assim, dentro do nosso estado, fora, né? Para os produtores, para as pessoas que produzem aqui, a gente também tem outros benefícios relacionados ao ICMS, né? Que podem garantir aí uma garantia de uma competitividade melhor, fora os outros estados aí também, né? Doutor, aqui no Pod, né, eu tento trazer o máximo de informação possível do tema e os pontos as dúvidas e os pontos que eu acredito sejam relevantes e até que desperte. Às vezes é a dúvida da pessoa, mas às vezes é o desconhecimento da pessoa que está ouvindo. Às vezes você vai falar num tema que ela nunca nem tinha parado para pensar, que pode afetar a vida dela, mudar a vida dela e ela nunca nem tinha parado para pensar. Mas nós também temos aqui um objetivo, que é levar alguma informação pro nosso advogado iniciante. Ah, é? Vamos lá, 10 anos de carreira, muita experiência, nichado, e eu quero saber,
Fala aí, o que que a gente pode falar dentro do seu nicho, da sua área de atuação? O que que você diria para um colega que está querendo iniciar? Que responsabilidade. Hein? Ah. Vamos lá, colega que está iniciando, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Meu amigo, advogue. Não perca tempo, não perca a advocacia. Eu amo muito o que eu faço, né? E a dica, assim, principal, né, que hoje a gente tem que falar pro nosso colega que está iniciando é ter propósito. Acho que a principal fonte, assim, de felicidade que você vai ter no seu trabalho é você ter propósito naquilo que você faz, sabe? Porque não adianta nada. Às vezes a gente ser advogado, a gente fala aquele advogado que advoga em tudo, né? Pega qualquer causa. Mas às vezes, uma hora isso cansa. Por quê? Porque você não tem um propósito. Se você não tem um propósito, independente se é advocacia, se é medicina, se é, enfim, qualquer outra área que você esteja, Claro. se você não tem propósito para trabalhar, né? Isso fica muito complicado. E isso já aconteceu comigo também. Isso já aconteceu comigo. Tive muitos problemas psicológicos, inclusive, até eu entender que eu precisava de um propósito para trabalhar também, Sim. né? Hoje o nosso propósito, por exemplo, é muito definido, que é ajudar, né, os produtores rurais a terem menos dívidas e menos impostos, certo? E aí eu também fico assim, chamo, né, aos novos colegas para entrarem na área do direito tributário. Por quê? Porque é uma área muito carente de profissional. Não tem profissional para trabalhar dentro da área tributária. E os que tem são poucos. Eu digo, por exemplo, dentro da área rural. Tá? Nós temos muito mais produtores no Brasil do que profissionais capacitados para atender eles. O senhor acha que essa... E aí aqui a gente finalizando, né? Mas o senhor acha que essa ausência de profissional, ela tá no fato das nossas faculdades ainda não ter uma carga horária tributária dentro das nossas faculdades de direito, que o nosso colega sai da faculdade sem tanta afinidade, tanto conhecimento nessa área? Olha, também, né? Mas assim, eu acho que envolve todo um sistema, né? Hoje, por exemplo, a gente tem muitas faculdades de direito, né? A gente vê aí acompanhando a cada dia sendo criadas Sim. novos cursos, enfim, né? Então, esse aumento... já essa discussão aqui nesse teu pod. Então, o aumento, né, dessa população e de profissionais. Somos mais de o quê? Mais de 1 milhão de advogados no Brasil. E ainda falta advogado em áreas específicas. E ainda falta advogado em áreas específicas. É onde eu quero chegar. Nós somos mais de 1 milhão de advogados, mas nós temos oportunidades, basta a gente enxergar. Sim. Hoje eu acredito, é uma questão minha mesmo, né? Uhum. Acho que hoje, pelo nível, né, de comunicação e digital que nós temos, é muito bacana a gente poder trabalhar em nichos, e eu falo isso com propriedade porque eu já trabalhei em diversas outras empresas, né? Mas trabalhar com nicho porque é algo que você faz seguramente. Hoje precisamos de pessoas mais especialistas, sim. Sim, né? quanto mais especialista você tem mais propriedade no falar, sente mais seguro, transparece mais segurança e oferece um serviço melhor para o seu cliente. Com certeza faz diferença. Vai se fazer, inclusive, na satisfação do cliente e na satisfação do seu bolso também. Porque quando a gente encontra, né, oportunidades, Sim. a gente encontrar oportunidades, porque o direito é muito de você também encontrar oportunidades. Sim. Né? Uma causa, ela não surge do nada. Não. Né? Precisa ter um profissional ali na frente para identificar algumas questões que possam ser muito mais vantajosas. Isso a gente faz com diversas empresas aqui em Roraima. Entende? Por exemplo, a gente busca dinheiro aonde ninguém vê. Porque conhece, porque identifica, Exatamente. porque sabe. E o dinheiro tá lá. Imagine quantas pessoas jurídicas, quantas pessoas físicas tem aí, né, que tem dinheiro em algum lugar, mas não consegue enxergar. E a gente entra com esse olhar dentro da advocacia também, que eu acho importantíssimo, é ter esse olhar crítico e a gente entender como que a gente pode garantir esses direitos para as pessoas também. Eu tô muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Acho que a gente podia passar aqui horas falando disso, são temas extremamente extensos. E como você disse, quando a gente trabalha um nicho, quando a gente trabalha uma área específica do direito, você se aprofunda nele, é um mundo vasto de conhecimento que se tem, né? Então eu só tenho a agradecer, trazer um pouquinho desse conhecimento pra gente, compartilhar.
E com certeza vai ficar convidado aqui para as próximas. Eu agradeço muito, de verdade. Como eu disse, é a primeira vez que eu sou num podcast. Muito feliz com isso. Foi Em muito compensação, bacana. vejam o Instagram deste advogado. É Por favor. diferenciado. Senhoras e senhores, por favor, sigam o @Conselheiro Rural nas redes sociais, acompanhem os seus conteúdos e compartilhem, gente, porque é muito importante também, não só para o advogado iniciante, mas aquele que já vem há algum tempinho, tá? Para a gente poder diversificar aí o nosso público, a gente alcançar mais pessoas também, tá? Então, conto com vocês, @Conselheiro Rural, segue o @Conselheiro nas redes sociais e se mantenha informado de tudo sobre o agronegócio dos produtores rurais. Gente, é único mesmo. Ai, muito legal, doutor. Muito obrigada. Ficamos por aqui com mais um episódio. Nos encontramos no próximo. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.